Oi, aqui é Rodar Risse, pelo DCM. Queria comentar com vocês um pouco a polêmica que está ao redor da semana, do centenário da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo, no Teatro Municipal. Primeiro vamos pegar e ver um pouquinho o que foi, em poucos slides, o que foi a Semana de Arte Moderna. Então, a primeira questão é que a Semana de Arte Moderna nasceu em função, quase como um desagravo, claro que não foi só isso, em função dessa obra aí, entre outras, da Anita Malfatti, que traz o expressionismo alemão. Vocês estão vendo os traços, né, assim, com a linha, o contorno, né, preto, cor muito... uma figura distorcida, não é? Isso aí é uma exposição que ela fez em 1917, que assim horrorizou os quatrocentões da cafeicultura paulista, a crítica dos jornais, que também é ligado aos cafeicultores, né? Mas é que ela traz o expressionismo alemão moderno, que tem essa leitura carregada sobre a vida humana. Só lembrando, com a fotografia não tem por que você ter mais uma pintura absolutamente realista, né? E traz, então, a partir daí, toda uma linhagem de escolas, no impressionismo e outras, né? Que vai estar trazendo um pouco a sensação do pintor, do que ele vê na sua frente, e ele tenta expressar mais tarde, inclusive com uma grande influência do Freud, da psicanálise, ele tenta expressar aquilo que é imaterial na leitura. Bom, a Anita Malfatti faz essa exposição, e o Di Cavalcanti, um dos líderes que vai estar promovendo a Semana de Arte Moderna, que ocorreu do dia 13 a 18, que na verdade não foi uma semana, foram 3 dias, né, em 1922, portanto, ela começou nessa semana, ela ocorreu nessa semana 100 anos atrás. Ele, inclusive, numa dessas provocações, a partir dessa polêmica criada pela Anitta, 5 anos antes da semana, ele fala: não, o que nós queremos é meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. Bom, então, a Semana de Arte Moderna foi isso. Nós tivemos, como eu falei, 3 dias. Dia 13 foi dedicado à pintura e escultura, no dia 15 a literatura e no dia 17 a música. Bom, desde o começo foi um escândalo geral, porque, entre outros, para vocês terem uma ideia, no dia 17, que foi dedicado à música, o Villa-Lobos entra no palco do Teatro Municipal, toda aquela pompa do Teatro Municipal de São Paulo. Ele entra com um pé com um sapato e o outro com um chinelo. Isso foi um escândalo. Todos começaram a ter apupos na plateia, dizendo que isso era uma irreverência, uma provocação barata, e não adiantou o Villa-Lobos falar que ele estava com um problema no pé, né? Acho que gota, alguma coisa assim, e que ele não conseguia colocar o sapato. Não adiantou, o escândalo estava armado, tal. Bom, acontece que o Rui Castro, um carioca biógrafo dos mais importantes no Brasil, resolve lançar esse livrinho aí, Metrópole à beira-mar, e cria a maior polêmica, e escreveu agora, recentemente, 2 páginas na Ilustríssima da Folha de São Paulo, dizendo que a Semana de Arte Moderna não teve importância nenhuma, de fato. Na época, todo mundo esqueceu, mesmo porque a imprensa que fazia o Brasil ler e entender o que estava acontecendo era carioca. E nesse livro, perdão, ele diz que a cidade moderna, metropolitana mesmo, era o Rio em 22, mas que houve uma promoção paulista a partir do Estado Novo, a partir do Estado Novo, né? Principalmente a partir de 70, 71, ou seja, regime militar,
tentando trazer, sabe-se lá por quê, a ideia de que a Semana de Arte Moderna realmente criou um mundo moderno, uma arte brasileira. E ele está sugerindo, inclusive, traços de direita, de relações de direita, ou servilismo ao empresariado e à cafeicultura paulista, dos grandes nomes do modernismo paulista, inclusive envolvendo Oswald, mas não só, ele pega outros, como Menotti, Delpi, bom, ele pega vários autores da Semana de Arte Moderna e vai atacá-los. Bom, o que eu queria... A polêmica é tão grande que vocês estão vendo aqui nesse slide do lado direito, que tem textos na internet, em várias revistas dedicadas à arte e à cultura no Brasil, né, que ficaram muito ofendidas. É o caso aí desse texto, A Esperteza Desonesta de Rui Castro, para vocês terem uma ideia. Eu queria fazer uma abordagem rapidamente aqui de outra natureza. Eu queria dizer para vocês que o que eu acho é que é uma briguinha bairrista do Rio de Janeiro com São Paulo, dois estados que vivem a sua decadência econômica. O Rio, desde a década de 60 do século passado, São Paulo, da década de 80 para cá. São dois estados em decadência que reagem de maneira diferente. Eu vou só passar para vocês alguns dados muito rapidamente. Esse aqui está se discutindo muito. Isso aqui é a participação da indústria no PIB nacional. Vocês estão vendo que a gente vai crescendo, né, cada vez mais o crescimento da indústria. Nós vamos estar na década de 80 com aquela parte mais alta, né, desse gráfico da participação. Com a abertura econômica cai, depois recupera, e aí vai caindo o tempo inteiro. Há uma melhora importante durante o governo Lula, e depois do Lula a queda é brutal já no governo Dilma. Hoje, ali vocês estão vendo que o gráfico vai até 2011, com uma participação de 14,5% do total da riqueza produzida no Brasil, mas hoje está por volta de 11%. Eu queria mostrar para vocês, então, o que isso tem a ver com essa história, essa polêmica. Aqui vocês estão vendo o gráfico do lado direito, pega a linha rosinha, né? Sei lá se é rosa, lilás. Isso aqui é o PIB paulista, da indústria paulista. Olha como que ele despencou durante esse período, principalmente década de 90 em diante, né? Olha como que despencou. E aqui eu peguei só um gráfico para mostrar como que quem despenca mesmo é o Rio de Janeiro, a economia do Rio. Aqui vocês estão vendo um gráfico de 2018, que é um índice, o IBC, produzido pelo Banco Central. Vocês estão vendo aqui no ano de 2018 como que está a economia de vários... o crescimento da economia geral, né, de vários estados. O único que caiu ali é o Rio de Janeiro. Então nós estamos falando de dois estados em decadência. O que eu acho interessante é a gente ter claro que deixa eu ver se eu tenho mais um slide. Não tenho. Então, o que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: a forma como São Paulo está reagindo à decadência, que ela é sentida, nem todos os paulistas conseguem entender claramente, é o reacionarismo. São Paulo é o centro do reacionarismo e do discurso de extrema-direita, que, para mim, é uma reação a essa decadência, sentimento de decadência dos paulistas que sempre se afirmaram como a locomotiva do país. E os cariocas é esse despeito, é o bairrismo. Eles apontam para os outros, os cariocas, e o Gessé de Souza entra nisso, também nesse debate. Embora da Universidade Federal do Rio, ele tem uma relação fortíssima com a Universidade Carioca. Esse pessoal, Rui Castro, Gessé, vem apontando o dedo para São Paulo, dizendo que a USP não fala sobre escravidão, com exceção do Florestan, sempre tem uma exceção no meio, né?
E agora que a Semana de Arte Moderna, na verdade, não teve importância nenhuma. Engraçado, né? Se teve ou não teve, o que é importante é que todos falam da USP e da Semana de Arte Moderna, né? Interessante, não é? Aqui nós temos, portanto, um bairrismo que não explica muita coisa, além de explicar a vida do próprio crítico, o que ele pensa, e não o objeto da análise dele. Acho que nós temos que ficar espertos e entender como que a crise violenta que assola o Brasil, que não tem relação só com a pandemia, vem afetando também as almas de gente boa, intelectuais. Ficamos aqui, espero que você divulgue, compartilhe, debata e acabe se tornando membro aqui do DCM para a gente criar uma comunidade de discussão. Obrigado, uma boa semana.